fiz aqui esse pedaço aqui todo. Vocês estão vendo a diferença? Olha aqui, essa parte aqui mais larga e essa parte que vai afinando. Até aqui, ó, deu certinho para mim até na minha cintura. Depois a gente tem que começar a largar. Eu vou aqui até medir para vocês verem. Ó, daqui até aqui. Peraí. Lembrando que isso aqui ainda vai se ajeitar, tá, gente? Ó, 24 centímetros, ok? Então, eu fiz aqui em torno de 24 centímetros. Se você puxar, isso aqui depois vai descer mais ainda. E agora eu vou trocar a minha agulha. Eu vou voltar, ó, meu carregador. Ó, eu vou voltar, eu tô usando a agulha da Tespiratininga. Eu vou voltar para a agulha 2,5. E aí, depois que eu fizer um pouquinho na 2,5, eu vou ver quando chegar no meu quadril, porque eu tenho um quadril bem largo. Provavelmente eu devo usar a agulha número 3. Porém, eu venho aqui e conto para vocês. Então agora eu volto para a agulha 2,5, que é que a gente iniciou o trabalho, ok? Olha só, gente, como eu falei com vocês, o meu quadril, ele é bem largo. Então, aqui vocês estão vendo, ó, a diferença que já dá onde eu fiz a cintura e aonde eu tô vindo aqui com o quadril, tá vendo? A parte de cima, a cintura, afinando e depois começando a aumentar. Como o meu quadril ainda é largo, eu vou mostrar mais ou menos até onde tá ficando, ó, daqui até aqui 30 centímetros. Eu vou aumentar a agulha de 2,5 para 3. E se preciso for ainda para 3,5, ok? Eu não vou voltar aqui para falar isso, porque também eu acho que é encher linguiça, né, gente? E aí o vídeo vai ficar muito extenso. Vou aumentar para 3 e vou experimentando para ver. Se eu achar que ficou muito justo, tá esticando demais o vestido, eu ainda devo usar uma 3,5. No final do vídeo aí, na hora que eu terminar todo o tamanho dele, eu volto e falo com vocês. Ó, usei até a agulha assim, tá bom? Então, vou aqui já trocar para minha agulha número 3 e daqui a pouco eu volto para contar para vocês como que ficou. Olha só, gente, eu fiz aqui até uma altura mais ou menos a minha saia, aqui eu usei a agulha número 3, tá? Pro meu quadril. Eu ainda estou no meu quadril. Eu parei, dei uma arrematada no meu fio, parei, tá aqui, ó, até o fio aqui, ó. Dei uma arrematada no meu fio, parei, por quê? Porque de acordo com o que eu fui experimentando, vocês sabem que eu não tenho essa, né? Eu venho aqui e mostro para vocês. De acordo com o que eu fui experimentando, ele foi cedendo, né? Foi chegando no lugar os pontos, e é um fio de algodão, então, né? Acontece mesmo de ceder. E como a minha intenção era colocar aqui o Lastex, eu vou fazer isso e vamos ver como que vai ficar o nosso trabalho aqui. Eu vou fazer isso por algumas carreiras, tá, gente? O que que eu fiz? Eu medi, tô tentando entender o que foi que eu fiz aqui. Olha só, o nosso vestido ele é assim. Eu medi aqui mais ou menos quanto ficaria no meu corpo. E deu em torno de 90, 90 e poucos centímetros. E aí o que eu pensei? Eu vou tirar de 10 a 15 centímetros para os lastex. Peguei um lastex, coloquei 1,5 m aqui e dobrei, ó, emendei ele com um nozinho simples, e vou dobrar. E ele ficou aqui com 75 centímetros, ok? Ó, e ele vai dar uma ajustada aqui para mim no meu trabalho. O que que nós vamos fazer aqui? Vou pegar o meu fio. Esse fio aqui, ó, a gente podia ter arrematado ele já. Mas eu tento arrematar ele aqui junto com o Lastex. Ó, vou pegar a agulha 2,5, que é a mesma que a gente já estava usando. Vou pegar aqui, ó, e vou abraçar aqui. Tá o caminhão passando, gente, desculpa. Passou, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. E vou vir aqui, ó, tenho que uma carreira de pontos baixos, vou fazer um ponto baixo. Aqui, aonde tem ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui a gente tem aqui a base desse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui a gente tem ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos, ó. E assim ir escondendo o meu lastex aqui nesses pontos baixos, tá? Eu tô aproveitando e escondendo o fio. Mas eu não gosto muito não, porque fica meio que aparecendo, mas depois eu dou um jeito. Ó, aqui eu tenho uma carreira de ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho mais uma, vou fazer mais uma. Aqui ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. Ó, ponto baixo. E vou aqui colocando o meu lastex e aproveitando e acertando aqui. Vocês estão ouvindo o meu marido
com um durex embalando as coisas, ó. Fiz aqui cabe mais um ponto, eu vou fazendo, tá vendo, gente? Assim, vou tirar esses dois fios pra cá, ó. Aqui, ó, cabe 2 pontos. Vou colocando. E assim, encapando aqui o meu lastex. Eu vou fazer isso por algumas carreiras, porque eu quero que ele fique bem firme. E aí o microfone desligou e eu vou continuar falando aqui para vocês. A gente vai, gente, abraçando os dois lastex ali, os 2 fios de lastex, nessa carreira. Vocês já devem saber fazer, né, de essas carreirinhas colocando lastex. Mas eu resolvi vir falando. E aí é o seguinte, quando você chegar nessa parte aí, aonde tem pontos baixos, você vai fazer pontos baixos mesmo e abraçando o fio, o lastex, até você conseguir dar toda a volta. Quando chegar de novo naquela subidinha, é isso. Em cada ponto alto, 2 pontos baixos, e onde tem carreira de ponto baixo, você vai colocando. Você vai distribuindo os pontos de acordo com o que você vai vendo que ele cabe, tá? E assim, abraçando o lastex. É claro que esse elástico, ele vai ficar menor do que o trabalho que você está fazendo, que a gente fez uma conta para ele ficar menor. Mas isso que vai te ajudar a deixar ele bem justinho no seu corpo, ok? Então, eu vou continuar fazendo aqui toda a minha volta. Tive que fazer essa narração depois, isso é muito engraçado, mas eu vou fazer toda a minha volta e aí a gente volta aqui, Fizemos ok? aquela parte. E o microfone mais uma vez deu problema, mas aí eu tô mostrando para vocês como que fica a nossa primeira parte, tá vendo ali, olha? Ele já começa a dar essa parte elástica ali da parte de cima. Eu vou mostrar para vocês aí, tô gravando de novo, gente, alguém tá batendo panela na minha cozinha, mas tá tudo bem. Vou pegar o mesmo tamanho de fio, no meu caso é 1,5 m, fiz o baixíssimo ali e vou continuar abraçando os 2 fios do mesmo jeito que eu fiz naquela carreira anterior. E aí eu vou fazendo pontos baixos, um em cima do outro, até fazer toda a circunferência. Vou fazer isso ainda por várias carreiras. E assim que eu terminar de fazer as minhas carreiras, eu volto aqui para mostrar para vocês Olha só, gente, quantas fiz que eu aqui. fiz. Eu fiz 4 carreirinhas com lastex, tá? Ó, vocês podem ver. Gente, ficou perfeito. Primeiro que fez o redondo que eu queria, entendeu? Ó, porque ele fica meio assim, né, quando a gente faz. Ele fez o redondo que eu queria, ficou muito bonito no seio. E pra mim, 4 deu certo, ainda ficou mais larguinho aqui do jeito que eu queria. Vocês vão ver que dessa lateral aqui, ela tá um pouquinho mais larguinha. Mas depois a gente vai vir fazendo também um arremate aqui antes de começar a manga, tá? Mas o importante é essa parte aqui, eu acabei. Vou vir aqui com a minha agulha. Nossa senhora, puxei todo o fio. Com a agulha, cortei meu fio e venho aqui, ó. E faço o arremate da linha. Ó, tá? E já aproveito, já coloco aqui pra dentro. E vou arrematando meu fio, ok? Então, gente, nossa parte aqui ficou excelente. Eu agora vou continuar, eu só vim aqui para poder mostrar essa parte para vocês, porque agora fica mais fácil de eu experimentar e saber como que o meu vestido tá, altura, tudo certinho. Já posso deixar ele no manequim para ele ir começando a pesar, aquilo que eu contei para vocês, ó. Então, agora eu vou continuar aqui para baixo, para ter a altura do vestido que eu quero, e depois eu volto mostrando para vocês que é a altura que ficou, e pra gente já começar a fazer a nossa manguinha, ok? Então, aguenta aí. Olha só, gente, chegamos aqui no final, olha só, já fiz um tantão do vestido. Ah, Ju, qual tamanho você fez? Gente, o meu tamanho foi até o meu joelho. Aqui vai ser difícil eu falar com vocês, em comprimento ficou tanto. Até posso falar, ó, da alça, da alça aqui, ó, desse início da alça aqui, até a ponta, sem esticar, ele ficou mais ou menos com, deixa eu ver aqui, 1,10 m, mais ou menos. Porém, contudo, todavia, entretanto, vocês têm que levar em consideração o quê? O quadril de vocês, né? Porque o meu quadril, ele enche o negócio e aí o vestido encolhe. Se alguém mais magro colocar, ele vai ficar muito mais comprido. Então, vocês têm que ir experimentando, vendo aí com vocês, ou na cliente de vocês a altura que quer. É sempre bom quem faz vestuário ter um manequim, né? Pra gente poder
levar em consideração o tamanho, largura, essas coisas, né, gente? Ou um manequim de prova. Nossa, agarrou aqui, eu já fiquei com medo de ter. Vocês vão ver que até minha unha mudou, né, gente? Há tanto tempo que eu tô fazendo esse vestido. Olha só, chegamos aqui e aí a última carreira que nós fizemos vai ser esse Vzinho aqui. Por quê? Penúltima, né? Porque aí a última vai ser aquela de leque. Fechei aqui com baixíssimo, andei até aqui, vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Naturalmente aqui a gente faria o quê? Uma correntinha. Não vamos fazer, tá? Nessa última carreira aqui, do final aqui do da nossa saia, né, do vestido. A gente vai vir aqui no V sem correntinha nenhuma, vai fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui na base do ponto, aqui na cabecinha do ponto alto, e vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo um picô. Sem correntinha, sem nada, mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na cabecinha do ponto e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, venho na cabecinha do ponto alto e faço um picô. Olha só, e aí eu vou fazer por último um ponto alto. Sem correntinha nem nada, eu venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo, ficando assim, bem lindo o nosso trabalho. Vou fazer de novo, sem correntinha, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui um picô. Laçada na agulha e vou fazer aqui o meu ponto alto, as minhas 3 correntinhas, um picô. Laçada na agulha, mais um ponto alto e mais 3 correntinhas e um picô. E por último, mais um ponto alto. Na verdade, aqui nós estamos fazendo 4 pontos altos somente. Para quê? Porque eu só quero fazer o detalhezinho aqui. Se a gente fizesse 5, ele ia ficar babadado. Eu não quero ele embabadado. Mas aí depende do seu ponto também. Se você fizer, achar que ficou muito juntinho, quiser fazer mais um ponto, fica tranquilo, pode fazer. Então, nós vamos fazer essa barra aqui e daqui a pouquinho eu volto já na nossa manga. Olha, gente, que coisinha mais linda, mais mimosa que ficou essa barrinha. Olha, nem trouxe para vocês como que eu fiz o arremate. Porque não tem necessidade, né, gente? Eu venho aqui no ponto baixo que a gente começou, eu fiz um baixíssimo e arrematei o fio, tá? Aí nem mostrei, não, como que eu fiz. Agora nós vamos para a nossa manga, aqui no meu caso. Ó, se de vocês ficar assim, tá normal, gente. Lembrando que isso daqui, ele é para poder dar uma ajustada ali no nosso corpo e não ficar caindo. O tamanho da cava que você fez aí para sua manga é o tamanho certo. Se você colocar no seu corpo, ele não vai ficar assim, ó, né? Ele vai ficar esticado, tá? Agora, Ju, eu achei que a cava deu uma cedida, ficou um pouquinho maior. O que você pode fazer, ó, isso aqui meu, o que você pode fazer é vir dando uma diminuída aqui agora nos pontos baixos que nós vamos fazer. Vou pegar meu fio, peraí. Vou pegar meu fio, porque eu tô na agulha 2,5, tá, gente? Vou pegar meu fio, peraí. Bom, estamos aqui com o fio. Tô com a agulha 2,5, como eu falei. Vou fazer aqui o meu nó corrediço. E vou vir aqui, ó, embaixo do braço, tá? Aqui, ó. Embaixo do braço, quer ver, ó? A gente tá mais ou menos aqui assim, então eu vou vir aqui mais ou menos embaixo do braço, onde a gente tem correntinhas. E vou fazer pontos baixos. Nossa, comecei igual a minha carinha, né? Vou vir aqui, ó, e fazer pontos baixos. Assim. Vou fazer aonde tem ponto baixo na correntinha, vou fazer ponto baixo. E aonde tem o nosso ponto fantasia, eu vou colocando os pontos de acordo com o que eu achar que vai ficar legal. Olha só. Cheguei aqui, eu tenho aqui um ponto baixo, então eu faço um ponto baixo. Aqui tem mais um vão aqui, vou fazer um ponto baixo. Aqui tem mais um, vou fazer mais um ponto baixo, tá vendo? E aqui, ó, aqui tem uma carreira de ponto baixo, eu vou fazer um aqui, e aqui eu tenho um ponto alto. Aonde eu tenho um ponto alto, eu faço 2 pontos. Tá vendo? Aqui tem até um pedacinho de um fio que tá aqui, ó. Aqui é a base de um ponto aqui, ó. Faço aqui um ponto baixo. Aqui tem um ponto alto, posso fazer um, posso fazer 2. Se eu achar que aqui, não, aqui deu um ali, eu vou pular para cá, ó. Pode ficar à vontade, tá vendo?
Se você achar, a cava ficou meio larguinha, você pode fazer diminuições aqui, como eu falei ali anteriormente. Mas não, a cava tá certinha para você, então não tem problema. Vai seguindo aí, fazendo os seus pontos baixos em volta todinho, tá? Ó, desse jeitinho aqui, dando a volta todinha pela manga. Ó, cheguei aqui, fiz. Cheguei aqui, vou fazer mais um ponto. Aqui mais um, ó. E aqui na base do ponto eu acho que cabe mais um, eu faço um. Aqui também eu faço um. Aqui, ó. Aí aqui eu acho que vai dar mais um. Tá vendo? E eu vou colocando os pontos baixos aqui da maneira que eu achar que vai ficar melhor, ó. Assim. Ok? Então, eu vou fazer a minha volta todinha e já volto. Olha só, gente. Agora que eu acabei aqui, fiz um baixíssimo. Eu vou pegar a agulha 3,5. Por que que eu vou pegar a agulha 3,5? Porque eu quero que o meu ponto fique mais larguinho, tá? E aí, ó, eu vou deixar esse pedaço aqui que é do início nosso para depois eu fazer o acabamento. Então, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai começar com o nosso ponto do jeito que a gente já estava fazendo mesmo. Eu vou fazer uma correntinha, venho aqui e vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2, mais um ponto baixo, 3. Uma correntinha laçada na agulha. Antes a gente pulava um ponto, mas como aqui eu aumentei a agulha, então eu vou pular 2, ó. 1, 2 e vou vir fazer o meu V aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Ele fica mais difícil um pouquinho, uma correntinha, porque a gente fez pulo 1, 2, porque a gente fez com uma agulha mais fina. Ó. E assim vai ficando o Vzinho. Vou fazer 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo 1, 2 no terceiro. Eu venho e faço um V. Mesmo ponto que a gente já estava fazendo. Uma correntinha, pulo 1, 2 e venho aqui e faço 1, 2 e 3. Assim. Uma correntinha, pulo 1, 2. No terceiro, eu venho aqui e faço um V. Se você achar que, não, eu quero a minha manga mais bufante e tudo, você pode fazer ela com aqui espaçando menos, tá, gente? Mas aqui para mim já tá o suficiente, eu já fiz ela bem larguinha já, então não tem necessidade de eu fazer mais do que isso, não. Eu até tentei fazer ela um pouco mais bufante, mas não ficou legal, não gostei do jeito que ela tinha ficado, e aqui eu desmanchei. Para quem me segue lá no Instagram vai ver que eu desmanchei a primeira manga e tô aqui gravando de novo essa parte, ó, pulei 2, então não tem necessidade, tá? Então eu venho aqui, vou fazer os meus V's, vocês estão escutando o barulho da minha cadeira, tá? Talvez aí. Vou fazendo isso aqui por toda a volta, ó, e aqui 3 pontos. E já volto para mostrar para vocês, mas no mais é a mesma coisa que a gente já estava fazendo, só aqui que eu tô pulando 2 ao invés de 1, igual a gente já tinha feito já no início das nossas carreiras. Tá vendo? Ó, ele fica do tamanho certinho da manga. Lembrando que eu fiz uma manga bem larga, né? Então, para mim já tá o suficiente. Vou dar a volta todinha aqui e já volto. Bom, gente, olha só. Eu tive a sorte de chegar aqui, ó. 1, 2, e aqui já é o meu conjuntinho, tá vendo? Então eu venho aqui e fecho. Pulei até um pouquinho a mais, tá vendo? Mas Ju, o meu não deu assim. Gente, pula 3 aqui, ou dá uma chegadinha mais para cá, um aqui você pula um só e vai para poder fazer essa parte aqui bem certinha. Não tem problema. Chegou aqui, ó, 1, 2, o meu não tá no 3, são 3. Eu pulei e joguei para lá, tá? Se o seu, deu 4, então você vem aqui, ó, pula um pouquinho mais nesses daqui, ó, para poder chegar ali, tá tudo certinho, ok? Ou faz o que eu falei. Um você pula um só, o outro você pula 2, até chegar aqui e dar tudo certinho. Ok, agora aqui, gente, a gente só vai fazer aquilo que a gente já estava fazendo. Eu caminho aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou fazer os meus 5 pontos altos. Agora, é só o que a gente já estava fazendo na saia, tá?
Eu vou voltar aqui caso eu queira fazer algum tipo de diminuição para manga, mas eu não sei se vou fazer, tá? Ó, aqui eu esqueci de fazer uma correntinha. Não sei se vou fazer, tá? Mas eu volto aqui para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, agora eu vou fazer os meus 5 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e assim vai. Depois, na outra carreira, só relembrando vocês, é aquela onde a gente faz um ponto baixo para cada ponto alto, 2 correntinhas de separação, ok? Vou fazer aqui até certo ponto, mais ou menos antes um pouquinho do meu cotovelo, e volto aqui caso eu queira mudar alguma coisa, ok? Então, vou fazendo aqui, para vocês vai ser de um vídeo para o outro, então você pode aguardar aí que já vai saber o que eu vou fazer, tá bom? Manga feita, eu falei no vídeo aí anterior, esse que passou agora para vocês, que eu faria até o cotovelo. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu vim fazendo e vim medindo, eu tinha pensado em dar uma diminuída aqui, depois do cotovelo, mas não, como eu quero ela mais fofona mesmo, eu deixei ela desse jeito, gente, ó. Eu fiz aqui, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 leques, que deu mais ou menos, daqui da cavinha aqui até o último, 48 centímetros e meio, ok? Que foi chegando aqui na minha manga, ó. Aqui, eu dei uma esticada, puxei, tá, gente? Porque, assim, a gente tem que lembrar que isso aqui cede. Então, depois que, antes ele tava aqui, depois que eu puxei, ele veio parar aqui. Então, eu coloquei aqui, por quê? Porque eu quero ela mais fofa, e eu vou subir ela assim, e eu quero fazer um punho mais largo. Então, é tipo assim, como se estivesse pescando aqui, ó, como a gente fala aqui, pescando mais ou menos aqui no ossinho, foi aqui que eu fiz. Mas aí você vai levar em consideração aí o seu ponto, a sua tensão, a linha que você está usando. Você pode fazer até um pouquinho mais acima, tá? Fica à vontade. Chegamos aqui, nós fizemos, a última coisa que nós fizemos foi o lequezinho de 5 pontos. Agora, neste momento, eu vou trocar de agulha mais uma vez, vou tirar a minha agulha 3,5 e vou vir para a minha 2,5, que é a que eu estou usando para fazer o vestido quase todo, né? Para quê? Para a gente começar a diminuir aqui essa nossa manguinha. O que eu vou fazer aqui, gente? Neste momento, a gente vai caminhar, não é isso que a gente caminhava, e fazia aqui 5 pontos altos. Nós vamos fazer os nossos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. E aí, aqui, a gente faria 2 correntinhas. A gente não vai fazer, porque a gente está querendo diminuir essa peça, não tá? Aqui a gente está querendo colocar mais ou menos do tamanho do nosso pulso. Então, a gente vai pular para cá e vai fazer 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Pulamos para o outro e ó, e assim a gente vai começar a fazer a diminuição aqui para ficar mais fofinha a nossa manga. Então, eu vou fazer aqui os meus 5 pontos baixos em cada ponto alto da carreira de base, sem nenhuma correntinha de espaço. E já volto. Vou fazer toda a minha parte aqui e já volto. Ó, e assim a gente vai diminuindo. Olha só. Então, chegamos aqui, fizemos aqui nossos pontos baixos. Venho aqui e faço um baixíssimo. E aqui, gente, olha só. Ele já começou a diminuir. A gente quer diminuir uma quantidade que a gente vai enfiar a mão aqui, ó. Tá vendo? É a metade do que eu fiz aqui. Então, para eu diminuir a metade aqui, eu vou fazer a cada 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Para eu tentar chegar o mais próximo do que eu quero aqui. Ó. Vou fazer uma correntinha, vou no próximo ponto, vou fazer 1 e 2 e uma diminuição. Um aqui, mais um aqui, fecho os dois juntos. Faço 1, 2 e uma diminuição. Fecho 2 pontos juntos. 1, 2 e uma diminuição. Ó, vou fazer assim por toda a volta e já volto. Olha só, aqui para mim ficou largo ainda.
Eu poderia desmanchar e fazer de novo, mas não, eu vou continuar aqui, gente. Vou tentar fazer as minhas diminuições aqui de novo, ó. E dessa vez, como é pouquinho, eu vou tentar fazer, ó, vou fazer uma correntinha. Venho aqui no próximo, eu vou fazer 1, 2, 3, quarta. Na quinta eu vou fazer uma diminuição. Se acontecer com você, você pode ou desmanchar e fazer as diminuições maiores. Eu coloquei a cada 2, você coloca a cada 1. Isso aqui não vai fazer diferença para mim, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e mais uma diminuição, tá? Eu vou fazer essa virada todinha aqui, que aí eu vou chegar mais ou menos no tamanho que eu preciso para a gente começar a fazer o nosso punho, tá? Vou fazer aqui e já volto. Bom, chegamos aqui no que eu precisava, ó. Tá mais ou menos do tamanho que o meu punho entra aqui, para eu não ter problema para fazer esse punho nosso aqui. E agora, gente, nós vamos fazer aqui o seguinte: fiz aqui o baixíssimo. Eu vou subir a quantidade de correntinhas que seja o tamanho do punho que eu quero. Então, eu vou subir aqui, ó, uma quantidade de correntinhas. Nem vou contar, porque é aquilo, né? Cada um tem uma tensão de pontos. Eu vou medir aqui para você ver mais ou menos o tamanho do punho que eu fiz, ó. De correntinhas deu 8 centímetros, tá? Então, eu fiz 8 centímetros de punho. Vou fazer mais um cadinho? Não, vou fazer muito maior, não. Vai ser esse tamanho, 8 centímetros de punho. Vou fazer mais uma correntinha aqui e vou voltar fazendo pontos baixos nessas correntinhas, ó. Assim. Ó, vai pegando cada argolinha do ponto da correntinha que nós subimos e vamos fazer aqui pontos baixos. Vou chegar aqui e já volto. Bom, gente, ó, cheguei aqui, vou fazer na minha última correntinha. Nesse momento, eu aconselho para você que é iniciante contar os seus pontos, ó. O meu que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz com 18 pontos baixos. Você, iniciante, conte. Para quê? Para você não ter perigo de errar depois e fazer a mais, tá? Então, a gente começou aqui, eu venho no próximo ponto aqui, vou fazer um baixíssimo e caminho para o próximo para eu começar a carreira, a nossa nova carreira, ok? E aí, eu vou vir aqui, ó, esse aqui é o que a gente caminhou. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, tá vendo esse ponto baixo? É aqui que eu tenho um ponto baixo. Isso aqui é só o ponto baixíssimo que eu fiz. Então, você tem que ficar muito atento, ó, no meu caso eu fiz 18, né? Aí você vai ver quantos pontos você fez. Você tem que ficar muito atento nessa hora aqui, que você andou 1, 2 pontos baixos. Não, baixíssimos. Então, você não vem aqui, você vem no ponto baixo, ó, e vai fazer um ponto baixo aqui. E aí, é bom que você conte para quê? Ah, Ju, eu fiz 20. Então, conta se vai dar os 20 pontos mesmo, para você não começar a aumentar a sua carreira, tá? Eu vou fazer até a pontinha ali e já volto, ó. Assim, pegando a alcinha daqui de trás do ponto baixo, ó. Desse jeitinho. Ok? Então, vou fazer o meu aqui, você vai fazendo o seu aí. Ó, chegamos aqui, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou pegar no meu primeiro ponto baixo e vou voltar. E vou voltar com os meus, no meu caso aqui, 18 pontos baixos. Ó, 2, e aí eu vou fazer até chegar lá do outro lado, ó, 3, até chegar lá no final. 4, vou fazer e já volto. Ó, chegamos aqui e esse aqui é o meu último ponto, ó, de número 18. Fechei. Aí o que que eu vou vir? Eu vim aqui, a gente fez o baixíssimo, lembra? Eu vou vir aqui no meu próximo ponto baixo, vou fechar com o baixíssimo, vou caminhar para o próximo ponto, vou virar o meu trabalho, não vou olhar nem esse, eu vou no meu ponto baixo, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho de vocês, ó.
Aqui são baixíssimos, ó, que eu fiz para caminhar, não foi? Ó, vou tirar esse aqui, ó. Esses dois são baixíssimos. O que eu preciso é do meu ponto baixo aqui. Esse aqui é um ponto baixo que tem essa argolinha aqui. É nele que eu venho, ó. E vou aqui e faço o meu primeiro ponto e vou fazer os meus 18 pontos baixos. Ó. E assim a gente vai fazer isso indo e voltando, até fechar a nossa carreira. Eu vou aqui fazer mais uma vez com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Ó, assim, pegando sempre a alcinha de trás, gente. Sempre pegando a alcinha de trás. Ó, e aí eu cheguei aqui no meu finalzinho. Pronto, cheguei no final, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Eita. Ó, e aí eu venho no meu primeiro ponto baixo, não naquela correntinha, né, gente, ó. E pego na alcinha de trás, e aí eu vou, se eu tô começando agora, é bom eu contar, porque acredite, você pode começar, ao invés de ficar retinho aqui, depois, gente, mas tá aumentando, tá subindo. Acontece, acredite em mim, acontece. Então, vai contando, não custa nada você contar para ver se está certinho o seu ponto, tá? Vou chegar ali e vou fazer mais uma vez com vocês. Ó, chegamos aqui, lembramos que esse aqui, ó, que está escondidinho aqui por um fio, ele é o nosso último ponto, ó. Eu tenho que fazer ele. No meu caso, é meu 18º ponto, tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer? Eu venho no próximo ponto baixo aqui, faço um baixíssimo e caminho mais uma vez com um baixíssimo, para dar a altura do nosso ponto, tá, gente? Nossa, eu tô coçando meu nariz, perdão. Fizemos aqui, virei o meu trabalho mais uma vez, a gente não mexe nesses dois baixíssimos e a gente vem aqui no ponto baixo, ó, pegando a alcinha de trás e fazendo e aí você pode ir contando. Para mim, tá bem fácil de visualizar, mas se você não tiver essa facilidade, fica à vontade, vai contando, ok? Então, eu vou fazer essas carreiras de ida e volta, ida e volta, ida e volta, e já volto aqui para mostrar o que a gente vai fazer para isso aqui ficar um punho elástico. Olha só, gente, fiz aqui, ó, ele fica como se fosse uma sanfoninha, só que isso daqui ele cede também, né? Ó, cheguei aqui e eu vou subir agora, fiz aqui o último baixíssimo para caminhar e começar a fechar aqui o nosso trabalho. Vou pegar aqui, ó, na nossa correntinha aqui, ó, na nossa primeira correntinha aqui, e a parte de trás, deixa isso aqui pra cá. E a parte de trás não, e a laçadinha de trás aqui, ó, mesmo, ó, onde a gente já tava pegando, ó, e fechar com um baixíssimo. Pego aqui, ó, na próxima laçada e venho aqui na laçadinha de trás e fecho com baixíssimo. E vou fazendo isso daqui, ó, até terminar. E vai ficar assim, ó, uma cicatrizinha, mas que não vai fazer diferença nenhuma. Se você conseguir fazer isso pelo lado do avesso quando você voltar, também pode ser feito. Só que o meu aqui, eu ia ter que caminhar e eu ia ter que fechar muito, então eu preferi fazer aqui mesmo. Mas se você, quando você, ao invés de você descer na hora que eu tô subindo, você pode descer fazendo isso, entendeu? Aí você pode fazer pelo lado avesso. Ó. Aqui vai ser muito pouca diferença aqui, não vai aparecer nada de, ó. Eu vou terminar aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Fica bonitinho também, tá vendo? Ninguém vai nem reparar. Eu vou terminar até ali no final, já volto. Ó, fechei até aqui, puxo meu fio, corto e vou fazer acabamento. Olha só, vou enfiar aqui meu braço aqui para vocês verem que o punho ele vai ficar perfeito, ó, ó, ele fica perfeitinho, tá?
Se você quiser deixar ele assim, fica à vontade, não tem problema. Eu vou colocar um lasteczinho aqui só para dar uma segurança, porque isso aqui depois ele vai cedendo, entendeu? E aí pode ser que ele fique frouxinho, porque o ponto ele se ajeita, né? Então eu vou arrematar isso aqui e já volto para mostrar para vocês o que eu vou fazer, tá? Olha só, gente, aqui eu tô do lado avesso, tá? Eu virei a minha manga. Isso aqui é o lado de dentro do meu punho, ok? Então, eu vou pegar Lastex, assim mesmo, e vou começar a fazer pontos baixíssimos em volta dessa peça, para que a gente tenha a elasticidade e não aconteça nenhum problema. Eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto baixo, ó, na laçadinha que ficou aqui para trás, e vou fazer um baixíssimo. Deixa eu dar um nozinho aqui, peraí. Pronto, dei um nó. Isso aqui depois eu faço o acabamento. Vou fazer de novo aqui a mesma coisa, trazer. E vou vir aqui, ó, em todos os pontos do mesmo pontinho aqui, vou fazendo baixíssimos. Assim, ó. Ó. Vou vir aqui no próximo a laçadinha e vou fazer baixíssimos. Vocês estão conseguindo ver, gente? Tô tentando olhar também, ó, baixíssimo. E vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, pegar aquela argolinha e baixíssimo. Ó, puxa um pouquinho. Se fizer essa argolinha que eu fiz ali, não se preocupa. É porque eu fico tentando mostrar e fazer ao mesmo tempo, né? Ó, aqui dou uma laçada e puxo, baixíssimo. Ó, vou de novo no próximo aqui. Ó, e fiz baixíssimo. Tá vendo? O que vai acontecer? O Lastex, ele vai dar pra gente aquela segurança de que isso aqui não vai ceder. Entendeu? Ó, vou de novo seguir aqui fazendo. Ó, toda a argolinha que tem aqui, ó, inicial no meu... Eu virei de novo o ponto. Ó, toda essa argolinha aqui, eu vou... Puxei. Ó, vou lá de novo na primeira. Puxei. Tá vendo? E assim eu ajudo a minha peça a não ceder ali demais e ficar depois, porque isso aqui é um punho, né? A intenção é que a gente consiga segurar a peça ali no nosso punho. Ó, puxa mais um pouquinho e pronto, fiz baixíssimo, enrolei ele de novo, ó. E aí eu vou fazer isso, gente, por algumas carreiras. Eu não vou fazer por todas as carreiras. Tem hora que eu tô enrolando. Eu vou fazer aqui, ó, por algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês como que é que eu fiz. Ó, vou vir aqui no meu primeiro ponto. Ó, fechei. Vou aqui no meu primeiro ponto de novo e fechei. Olha só, demos a volta todinha aqui na nossa peça. Vocês estão vendo? E aí, para a gente não ter que desfazer e ficar fazendo vários acabamentos, eu tô puxando o Lastex, gente. A gente segue aqui circulando. Agora eu vou pular aqui, ó, para essa carreira daqui, ó. Porque é aquilo que eu falei com vocês, eu não vou fazer por toda a carreira. Por todas as carreiras, não tem necessidade disso. Eu vou chegar aqui e vou fazendo agora o movimento circular. Aqui, ó. Aqui vai ficar assim, mas não vai ter problema nenhum. Ó, vou vir aqui. Vou fazer, gente, circulando, circulando, circulando até chegar lá em cima. E já volto e mostro para vocês como que foi que eu fiz, ó, ó. Só isso. Bom, cheguei aqui mostrando para vocês. Eu fui circulando, tá vendo? Aqui eu fiz aquele negócio, mas depois eu fui circulando, circulando, circulando. Eu vou colocar o braço por aqui para vocês verem, ó, ó. Como fica mais firme o nosso punho. Do outro lado não vai aparecer nada, né? Vou virar, desvirar. Ó. Nosso punho vai ficar lindo. Porém, com a certeza de que você pode se movimentar aqui, que ele não vai
CD, ok? Vou fazer o acabamento do meu lastex e já volto pra gente fazer a gola. Olha que linda que fica a manga. Olha só, gente, então terminamos aqui a nossa parte do nosso vestido, agora tá faltando o quê? A nossa gola. Para nossa gola é o seguinte, eu peguei uma fita métrica e amarrei no meu pescoço para eu ver o tamanho mais ou menos de laço que eu queria. Ele vai dar mais ou menos 1,20 m, 1,5 m, eu achei que ficou meio grande pro meu pescoço, eu achei que o laço ia ficar muito grandão. Mas nada contra você que quiser fazer um laço grandão aí, entendeu? Fica um negócio maior. Fica à vontade. Eu vou fazer mais ou menos com 1,20 m. Mas a gente tem que levar em consideração também, deixa eu tirar essa agulha daqui, levar em consideração também que a nossa gola vai vir aqui, ó. Ela vai grudar aqui neste pedaço. Então, eu vou pensar aqui, ó, mais ou menos uns 10 centímetros. Então, eu vou fazer 60 para um lado, 60 para o outro, mais 10 centímetros, vai ficar com 1,30. Não vai dar nem 1,20, tá vendo, ó? Vou pegar aqui 10 centímetros dessa parte aqui, ó. Vamos pensar aqui. Vou deixar ele... Deixa eu deixar ele esticado, né, gente? Mais 11, 13, 14. Pronto. Fiz 14 para um lado, 14 para o outro da emenda que eu tenho ali. Ficou puxando aqui quase 10 centímetros. Então, deram 28 pontinhos, mais ou menos, para mim, gente, ó, ó. Tá? Acho que tá bom desse tamanho aqui, que ele vai fazer assim. Diminuição vai vir. Ó, só porque eu não quero um pro lado de cá e um pro lado de lá. Pronto, nenhum nem outro. Tô falando que o povo adora, aquele povo que adora me criticar, para falar, nossa, ela é super indecisa. Não gosto de número ímpar, vou pro número par, 12. 12 de um lado, 12 do outro. Ai, gente, pronto, deu 10 centímetros, tenho certeza que deu 10 centímetros. Ah, não deu 10 centímetros, deu 9,5. Ai, tá bom, é isso mesmo. Vai ficar isso aqui. Tá bom, não briga comigo não, gente. Então vamos lá, agora eu vou pegar o meu fio e vou fazer 60 centímetros de correntinhas, gente, assim mesmo, ó. 60 centímetros de correntinhas. Vou fazer aqui as minhas 60 centímetros de correntinha e já volto, ok? Faz o seu aí que eu faço o meu aqui. Bom, isso já aconteceu outras vezes, mas aconteceu de novo comigo e eu achando que eu estava ligando a câmera e eu estava, na verdade, desligando. Quando, gente, eu fiz as 60 centímetros de correntinha, eu vim fazendo. Aonde estava marcado aqui, eu vou só falar, tá, gente? Porque é simples. Eu vim colocando em baixíssimos, ó, vocês estão vendo aqui, ó, naquela parte que estava, preguei aqui o baixíssimo, aonde estava o meu marcador, vim com baixíssimos aqui mais frouxinho, tá vendo? Porque aqui a gente tem um lastex, e parei aqui, e daqui eu fui fazendo 60 centímetros de correntinhas, igualzinho eu tinha feito do outro lado, só que agora já emendado um no outro. E voltei em ponto rede, ó, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vim passando por aqui, fazendo por todo a minha correntinha. Quando chegou aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. Peguei aqui o primeiro, coloquei um ponto, pulei um, outro ponto, pulei um, outro ponto, pulei um, outro ponto, tá vendo? E foi assim que eu fiz e fui chegando até aqui do outro lado. Gente, eu vou só explicar porque eu acho que isso aqui é bem simples também para todo mundo que está vendo aí. Isso não é um bicho de 7 cabeças para ninguém. Aqui a gente vai fazer então 3 correntinhas mais uma para dar espaço, vira o meu trabalho e aí eu vou fazer ponto sobre ponto. Ju, quantas carreiras você vai fazer? Eu ainda não sei. Eu vou medir em mim aqui, ver quantas carreiras eu quero fazer. Você também pode medir em você e ver. Às vezes você só quer um laço, faz menor. Às vezes você quer uma gola alta, então faz maior. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Vou fazer carreiras de ida e volta, e já volto para dizer para vocês quantas foram que eu fiz, ok? Então, é isso. Vou fazer a minha aqui e já volto. Desculpa por eu não ter gravado essa parte, mas eu acho que é bem simples para vocês. Vocês já estão olhando aqui, ó. É muito simples, tá bom? Olha só, gente, terminei. Fiz 6 carreiras, tá?
que ficou mais... Aqui que eu já coloquei no meu pescoço para ver se ia ficar legal. Eu fiz 6 carreiras, que ficou mais ou menos com a altura de... Aqui, se eu for olhar aqui, é porque ali eu já estiquei, né? 5 centímetros mais ou menos. Aqui eu já dei uma esticada nela, porque na hora que eu fui... Ficou mais ou menos isso daí, gente, ó. 6 carreirinhas, ó, 5 centímetros. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Se você quiser parar, fica à vontade. Eu vou aproveitar... Tem até um nozinho ali. Eu vou aproveitar aqui agora e vou voltar fazendo pontos baixos, ó, na minha golinha todinha. Para quê? Para fazer um acabamento, tá? Então, nós vamos fazer aqui assim, ó. Vou fazer uma correntinha, não vou fazer pro lado de cá, vou fazer aqui, ó. Aonde tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aonde tem correntinha, um ponto baixo. E assim dar a volta por toda essa peça. Assim, ó. Vou chegar lá do outro lado, vou também dar a volta. Vou chegar nessa partezinha lá do outro lado e volto aqui para mostrar para vocês, ó. Vou fazer pontos baixos, somente pontos baixos. Vou mostrar as outras partes porque tem pessoas iniciantes, né? Então, mas aqui, ó, aonde tem ponto alto, ponto baixo, e aonde tem uma correntinha, ponto baixo. Isso aqui para dar mais uma firmeza nessa faixa que nós fizemos, ok? Vou dar a volta, quando eu chegar lá na ponta de lá, eu volto. Olha só, gente, a gente chega aqui, ó, e aí eu fiz uma aqui, e você pode deixar redondinho também, ó, mais uma aqui da quininha, e mais uma daqui, ó, 3. E aí você vai vir dentro do ponto alto e colocar 2. Dentro do ponto alto e colocar 2, ó. E aí a gente arredondou ali o cantinho, ó. Dentro do ponto alto 2. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer 3 pontos. Vamos ver se vai ficar legal, ó. 1, 2 e 3. E aí aqui a gente vai pegando nas correntinhas, aonde tem ponto alto, a gente faz um ponto baixo, onde tem correntinha a gente faz um ponto baixo, e assim a gente arredondou os cantinhos, e eu tô aproveitando para esconder esse fio aqui, ó. Vou fazendo aqui, e aí a gente vai chegar lá na nossa gola, né, onde a gente fez baixíssimo. A gente pode tanto arrematar o fio e começar do outro lado, ou você pode passar para o outro lado em baixíssimos. Eu vou ver o que eu vou fazer e volto aqui para falar com vocês o que eu fiz, tá? Então, vou seguir aqui fazendo o mesmo processo que eu estava fazendo até chegar ali na gola, aonde tá a parte da gola, e já volto. Bom, gente, chegando aqui, eu vou simplesmente chegar nesse baixíssimo que a gente tem aqui, ó, e vou fazer um baixíssimo, cortar o meu fio, arrematar esse fio aqui, tá? E começar, olha, eu bati no microfone, perdão. E recomeçar daqui até chegar aqui do outro lado e arrematar meu fio também, tá? Então, eu vou terminar aqui de fazer essa parte em pontos baixos e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, gente, terminamos aqui a nossa peça. Olha, ficou esse acabamento aqui lindíssimo na nossa faixa do pescoço. Eu amei esses pontos baixos, achei que ficou bem legal. E agora, para nosso, assim, fechar com chave de ouro, eu vou colocar, tô procurando aqui, eu vou colocar uma etiqueta em acrílico espelhado do AP Mundo Laser. Aqui bem baixo, bem delicadinho, essa etiqueta, ela tem 1,5 cm. Vou acender a luz, né? Ela tem 1,5 cm e eu acho que fica bem delicada na peça. Se interessou, eu vou deixar aqui na descrição, aí na tela, o site, o telefone e o arroba para o Instagram. Ó, coloquei aqui na minha agulhinha e vou simplesmente costurar, ó. Vou vir aqui e costurar. Vou jogar lá pro outro lado. Não preciso ficar
muita gente já me perguntou, como que você coloca as suas etiquetas? Gente, uma vezinha só já é o suficiente, não precisa mais do que isso. Jogou lá para trás, ó. Pronto. Tá colocada. E aqui você vem fio de algodão, ó, ele é muito fácil de você dar um nozinho. Você vai de um lado, vai para o outro, pronto. Ele já tá arrematado. Meu microfone mais uma vez desligou e eu tive que fazer de novo a narração. Cortei o fio e tá assim, lindíssima a nossa peça com a nossa marca aí, ok? No mais, meus amores, muito obrigado por você que ficou até aqui e até a próxima invenção de moda.